O Império Romano considerou durante séculos que a Grã-Bretanha era apenas um mito, uma terra distante perdida no oceano. Tudo mudou no ano 55 a.C., quando Júlio César partiu para as suas margens em busca da glória. Embora sua invasão tenha terminado em derrota, quase um século depois, o imperador Cláudio conseguiu conquistar a ilha, encontrar Londinium e estender o poder de Roma para o norte. Os romanos construíram estradas, muralhas e templos, deixando uma marca que perdurou mesmo após a sua retirada, quando o império começou a desmoronar-se. Após a queda do Império Romano, a ilha foi invadida pelos ângulos, saxões e jutas, que formaram os primeiros reinos ingleses e deram origem a uma nova cultura. Mais tarde vieram os vikings, que saquearam e dominaram grande parte do território até que os normandos, sob Guilherme, o Conquistador, unificaram a Inglaterra em 166. Na Idade Média, a Inglaterra foi palco de guerras decisivas e figuras lendárias. Reis como Ricardo, o Coração de Leão, lutaram nas cruzadas, levando o nome do seu reino para além do continente. Henrique V conseguiu uma vitória inesperada em Agincourt, onde um exército inglês derrotou forças francesas muito superiores. Enquanto isso, lendas como Robin Hood, o arqueiro que roubou dos ricos para ajudar os pobres, surgiram entre o povo. Castelos, reinos e campos de batalha marcaram uma era onde coragem, fé e ambição definiram o destino da Inglaterra e forjaram sua identidade como uma das potências mais temidas e admiradas da Europa. As origens da Grã-Bretanha: celtas, druidas e tribos antigas. Muito antes do nome Inglaterra existir, a ilha da Grã-Bretanha era um território coberto por densas florestas, colinas cobertas de névoa e vastos rios que serviam como rotas sagradas. Viviam tribos que não deixavam cidades de mármore ou impérios de pedra, mas círculos de monólitos alinhados com as estrelas, montes funerários e ritos misteriosos realizados a céu aberto. Essas pessoas os historiadores greco-romanos chamariam de britânicos, mas eles se reconheciam como clãs, unidos pelo sangue, pela terra e pelos deuses invisíveis que habitavam nas árvores e nas águas. As suas línguas pertenciam ao tronco celta, a sua memória era oral e os seus símbolos profundamente espirituais. A ilha tinha sido povoada desde o Paleolítico, mas foi na Idade do Ferro, por volta do século VIII a.C., quando as tribos celtas começaram a se estabelecer definitivamente. Eles vieram do continente europeu, provavelmente das regiões que hoje correspondem à França e à Alemanha, movendo-se gradualmente para o oeste, impulsionados por outras ondas migratórias. Eles não entraram como um único povo, mas como várias tribos, entre elas os Iceni, Trinovantes, Brigantes e Catuvelaúnos. Cada um ocupava um território delimitado por rios ou colinas, governado por chefes guerreiros cuja autoridade dependia tanto da linhagem quanto de sua capacidade de proteger seu povo. Ao contrário das civilizações mediterrâneas, os celtas não construíram grandes cidades. Seus assentamentos eram chamados de ópida e eram fortalezas nas colinas cercadas por paliçadas de madeira ou paredes de barro. Eles não só abrigavam a população durante os conflitos, mas também funcionavam como centros de comércio e rituais. A riqueza era medida em gado, armas finamente decoradas ou joias de ouro e esmalte. Sua sociedade era dividida em 3 ordens: os guerreiros, encarregados de defender o território, os druidas, possuidores de conhecimentos religiosos e jurídicos, e as pessoas comuns, dedicadas à agricultura, metalurgia e comércio. Esta divisão não era apenas funcional, mas sagrada, uma vez que cada grupo representava um aspecto da ordem do mundo. A religião celta desenvolveu-se fora dos templos permanentes. Seus lugares sagrados eram clareiras florestais, lagos e rios onde oferendas de armas, joias e, às vezes, sacrifícios humanos eram feitos. O deus principal era Lug, senhor da luz e do artesanato, embora outros deuses, como Cernunnos, o deus dos veados, e Taranis, o deus do trovão, ocupassem um lugar central em suas mitologias. Não havia uma doutrina única, mas um panteão comum adaptado a cada tribo. Os druidas agiram como sacerdotes, juízes e guardiões da memória coletiva. Não anotavam seus conhecimentos, transmitiam-nos oralmente, memorizando leis, genealogias e mitos durante anos de treinamento em florestas remotas. As mulheres tiveram um papel importante na sociedade celta.
Eles podiam herdar terras, liderar tribos e até mesmo comandar exércitos, como a rainha búdica demonstraria mais tarde. As alianças matrimoniais entre tribos eram essenciais para a paz, embora a guerra fosse uma constante. Disputas por territórios de pastagem ou rotas comerciais levaram a escaramuças rápidas, nas quais guerreiros celtas se lançavam em batalha em carros de guerra, gritando furiosamente enquanto agitavam suas longas espadas e falcatas. Os povos celtas não viviam isolados. Eles mantiveram contato com os mercadores fenícios e gregos que chegavam às suas costas, atraídos pelo estanho da cornualha, um metal essencial para a fabricação de bronze. Com o tempo, objetos do Mediterrâneo começaram a penetrar: ânforas de vinho, cerâmica fina e moedas cunhadas. Estes contactos introduziram novas ideias e conhecimentos sobre um mundo para além do mar, mas também chamaram a atenção de uma potência emergente, Roma. A ilha que os próprios habitantes chamavam de Britânia foi mencionada pela primeira vez pelos navegadores gregos no século IV a.C., como um lugar distante coberto de névoa, habitado por tribos ferozes e marcado pela magia dos druidas. No entanto, para os romanos, a Grã-Bretanha representava tanto um mistério como uma oportunidade. Júlio César foi o primeiro a ousar atravessar o Canal da Mancha para explorar a ilha, no ano 55 a.C. Em 400 a.C., liderou uma expedição de reconhecimento, encontrando uma feroz resistência dos britânicos. Apesar de não ter conseguido uma conquista permanente, regressou no ano seguinte com mais legiões e obteve a submissão simbólica de alguns chefes tribais. O seu interesse não era ocupá-la, mas demonstrar o alcance de Roma e avisar as tribos da Gália de que nenhum refúgio era seguro. Após a partida de César, a Grã-Bretanha continuou a ser dividida entre numerosos reinos tribais. Alguns começaram a adotar elementos romanos, estabelecendo alianças comerciais com o continente. Outros juntaram-se em confederações defensivas, temendo uma futura invasão. Os druidas, que mantiveram grande influência espiritual e política, tornaram-se defensores da identidade britânica diante da crescente romanização. Em seus santuários florestais na ilha Mona, atual Anglesey, eles preservaram cerimônias e profecias que falavam de uma luta inevitável entre os povos livres e o Império do Sul. Entretanto, a estrutura social celta evoluiu. Os reis começaram a emitir moedas de ouro com seus próprios símbolos, indicando uma economia complexa e hierárquica. Algumas tribos construíram fortificações monumentais, como o Castelo Donzella ou Danebury, preparando-se para uma guerra em grande escala. A nível espiritual, as profecias druidas ganharam importância, anunciando a chegada de uma potência estrangeira que mudaria para sempre o destino da ilha. A paisagem sagrada da Grã-Bretanha já era marcada por monumentos milenares. Stonehenge, embora erguido milhares de anos antes da chegada dos celtas, ainda era um centro de poder ritual. Os druidas consideravam-na uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos deuses, alinhada com os solstícios e os caminhos do sol. Outros locais, como Avebury e Silbury Hill, demonstraram a profundidade espiritual da terra, onde cada pedra e monte tinha um propósito cerimonial. No século I d.C., a Grã-Bretanha era uma colcha de retalhos de tribos guerreiras, religiões antigas e profecias. Cada clã defendia o seu território com orgulho, mas todos partilhavam a certeza de que o mundo estava a mudar. Para além do canal, o Império Romano atingia o seu apogeu, expandindo-se como uma tempestade implacável. Os deuses ancestrais observavam em silêncio as águias do Império, preparava-se para atravessar novamente o mar, anunciando o fim de uma era antiga e o início de uma nova história para a ilha da Grã-Bretanha. A conquista romana da Grã-Bretanha. Quando o imperador Cláudio ascendeu ao trono de Roma em 41 d.C., no século I a.C., o império passava por uma fase de transição. Os generais veteranos duvidavam de sua força. O Senado viu-o como um governante imposto pela guarda pretoriana e não pela vontade do povo. Para consolidar sua autoridade, Cláudio precisava de uma conquista que evocasse a grandeza de Júlio César e colocasse seu nome ao lado dos grandes imperadores. A Grã-Bretanha, aquela ilha envolta em nevoeiro no norte do mundo conhecido, ofereceu a oportunidade perfeita. Os romanos já haviam tentado penetrar em seu território décadas antes.
Júlio César atravessou o Canal da Mancha em 55 a.C., com uma força expedicionária, derrotando algumas tribos costeiras, mas recuando sem anexar a ilha. Sua segunda tentativa, em 54 a.C. Ele foi mais bem-sucedido, fazendo com que alguns reis britânicos oferecessem tributo a Roma. No entanto, as legiões não permaneceram. A Grã-Bretanha continuou como um mundo alienígena, à margem da ordem romana, um reino de druidas, tribos guerreiras e reis que mudaram de lealdade como bem entenderam. Por volta do ano 43 d.C., as circunstâncias eram diferentes. Roma controlava toda a Gália e os contactos com a Grã-Bretanha tinham crescido. Alguns reis tribais negociavam com o Império, importando vinho, cerâmica e moedas romanas. Outros, por outro lado, temiam a crescente influência estrangeira. O estopim para a invasão foi uma crise interna. Vérica, rei dos Atrebates e aliada de Roma, foi deposta pela tribo dos Catuvelaunians. Fugiu para o continente e pediu ajuda ao imperador Cláudio. Este pedido oferecia o pretexto perfeito para uma conquista em larga escala. Na primavera de 43 d.C., em 400 a.C., um exército de 4 legiões, apoiado por unidades auxiliares e cavalaria, embarcou no porto de Boulogne-sur-Mer. Estima-se que 40.000 homens cruzaram o canal, uma das maiores operações militares da época. O comando inicial foi ocupado por Aulo Plaucio, um comandante experiente. As legiões desembarcaram na costa sudeste da Grã-Bretanha, provavelmente em Richborough ou Chichester, enfrentando uma coalizão de tribos lideradas por Caratacos e Togodumnos, príncipes dos Catuvelaúns, determinados a impedir o avanço romano. As tribos britânicas lutaram brava e caoticamente, lançaram-se em massa contra as fileiras romanas, confiando na sua ferocidade. Mas as legiões responderam com disciplina de ferro, avançando em formação próxima, protegidas por escudos retangulares e jogando seu pilum antes de sacar suas curtas espadas de gládios. As primeiras batalhas culminaram em derrotas para os britânicos, que recuaram para o interior. Roma assegurou cada posição através da construção de fortes temporários e estradas logísticas, ligando a costa ao interior, introduzindo a ordem imperial a cada passo. Carataco, um líder resistente, continuou a opor-se com táticas de guerrilha. Seu irmão Togodumno foi morto em combate, mas ele conseguiu unificar várias tribos contra os invasores. Aulo Plaucio consolidou o avanço para o rio Tamisa. Foi então que o imperador Cláudio, desejoso de glória, decidiu juntar-se pessoalmente à campanha para o golpe final. Atravessou a Gália, atravessou o canal e chegou à Grã-Bretanha acompanhado por elefantes de guerra, símbolo do poder imperial. O ataque coordenado a Camulodunum, capital do reino inimigo, foi decisivo. As defesas britânicas não resistiram ao ímpeto das legiões ou ao terror causado pelos animais de guerra, desconhecidos dos guerreiros celtas. Camulodunum caiu e Cláudio aceitou a rendição formal de vários reis britânicos. Nessa cidade foi estabelecida a primeira colônia romana permanente, Colônia Claudia Victricensis. Este ato selou simbolicamente a conquista. A Grã-Bretanha foi incorporada ao Império como uma província. Com a subjugação do Sudeste assegurada, iniciaram-se as obras que transformariam a paisagem. Estradas retas foram construídas ligando os principais centros do poder romano. De Camulodunum a Londinium, uma nova cidade fundada nas margens do Tâmisa. De Londinium a Verulamium, outra colônia em expansão. As estradas romanas, pavimentadas com pedra e cascalho, permitiam a rápida movimentação de tropas e o transporte de mercadorias. Fortalezas permanentes foram construídas, como Isca e Eboracum, atual York, que mais tarde se tornariam capitais regionais. No entanto, a resistência não acabou. Caratacos continuou a lutar a partir das montanhas do país de Gales, criando uma confederação de tribos hostis. Durante anos liderou emboscadas contra os romanos, atacando guarnições isoladas. No ano 51 d.C., ele foi finalmente capturado depois de ser traído pela rainha Cartimandua dos bandidos. Enviado a Roma, foi apresentado ao Senado. Longe de implorar por sua vida, ele fez um discurso que impressionou tanto o imperador que Cláudio o perdoou e permitiu que ele vivesse na capital imperial como símbolo da clemência romana. Com a resistência tribal enfraquecida, os romanos avançaram para o norte e oeste. No entanto,
O domínio absoluto da ilha não pôde ser alcançado imediatamente. Os druidas, guardiões do fervor espiritual e da memória coletiva dos britânicos, tornaram-se o principal alvo do império. De seu centro sagrado na ilha de Mona, eles lideravam ritos pedindo resistência contra o domínio estrangeiro. Por volta do ano 60 d.C., em 400 a.C., o governador Caio Suetônio Paulino liderou uma expedição para destruí-los. As tropas atravessaram o estreito e atacaram os santuários. Os druidas foram massacrados, bosques sagrados cortados e símbolos tribais queimados, numa tentativa de remover a base espiritual da rebelião. À medida que Roma consolidava seu controle no norte, um novo inimigo surgia no sul. No mesmo ano 60 d.C., em 400 a.C., a rainha Boudica do Icene liderou uma rebelião em massa. Seu marido, um aliado de Roma, morreu deixando seu reino supostamente sob proteção imperial. Mas os romanos confiscaram suas terras e humilharam seu marido, família. A raiva de Boudica desencadeou uma fúria sem precedentes. Seus guerreiros arrasaram Camulodunum, queimaram Londinium e Verulamium, massacrando seus habitantes romanos e britânicos romanizados. A rebelião acabou por ser duramente reprimida, deixando dezenas de milhares de mortos e garantindo o domínio romano sobre a região. Apesar desta resistência, a conquista romana transformou irreversivelmente a Grã-Bretanha. Uma economia monetária foi introduzida, aquedutos, templos e fóruns foram construídos, e o latim foi imposto como língua de administração. Para muitos britânicos, fazer parte do império significava acesso a mercados, proteção militar e uma nova identidade imperial. Para outros, era o princípio do fim do seu mundo ancestral, dos deuses das florestas e dos cantos dos druidas. Sobre os restos dos antigos clãs, Roma construiu uma nova Grã-Bretanha atravessada por estradas de pedra e regida pela lei da águia imperial. O colapso do domínio romano e a invasão saxã. Durante mais de 3 séculos, a Grã-Bretanha foi uma província do Império Romano, administrada por governadores, protegida por legiões e ligada ao mundo mediterrâneo por rotas comerciais. Suas cidades ficaram ricas, suas elites adotaram a arquitetura latina e romana, e o cristianismo começou a se espalhar entre a população. Mas no início do século IV d.C., o equilíbrio foi quebrado. O que era uma fronteira firme do império tornou-se um território vulnerável, isolado e ameaçado por todos os lados. Roma já não tinha forças para defender as suas fronteiras. A crise era profunda e a ordem imperial começava a dissolver-se. Em 367 d.C., a Grã-Bretanha foi atingida por uma série de ataques conhecidos como a Grande Conspiração. Pictos ao norte, escoceses da Irlanda e saxões do Mar do Norte lançaram ataques coordenados, saqueando vilas, destruindo fortificações e capturando prisioneiros. As defesas romanas desmoronaram-se. As paredes da muralha de Adriano foram quebradas. As cidades, acostumadas à proteção das legiões, viram-se indefesas. Roma enviou reforços, mas eles eram cada vez mais escassos. As prioridades do império tinham mudado para outras regiões mais estratégicas do continente. O século IV foi uma sucessão de crises. As legiões da Grã-Bretanha revoltaram-se em várias ocasiões, proclamando imperadores locais que marcharam para o continente para tentar tomar o poder em Roma. Cada vez que um exército deixava a ilha para se envolver em guerras civis, deixava para trás um território mais fraco. Os impostos aumentavam enquanto o comércio diminuía. As cidades começaram a ser muradas não contra exércitos estrangeiros, mas contra bandos de invasores locais e tribos vizinhas. O império já não era um escudo, mas uma memória. Por volta de 410 d.C., a situação veio à tona. Roma foi ameaçada pelos visigodos de Alaric. O imperador Honório, incapaz de enviar ajuda, respondeu a um apelo desesperado das autoridades britânicas, ordenando-lhes que se defendessem. Essa carta marcou o fim do domínio romano na ilha. As legiões foram definitivamente retiradas. Os oficiais imperiais deixaram seus postos. A Grã-Bretanha, uma província orgulhosa do império, foi deixada sozinha diante do caos. Sem o domínio romano, o sistema entrou rapidamente em colapso. As vilas aristocráticas foram abandonadas ou fortificadas. As estradas deterioraram-se. O latim começou a perder terreno para as línguas locais. O cristianismo sobreviveu em pequenas comunidades isoladas, mas os templos romanos caíram em ruína.
As tribos antigas reapareceram, agora como pequenos reinos independentes lutando entre si pelo controle do território. As elites romano-britânicas tentaram manter a ordem, mas faltava-lhes um exército centralizado. A agricultura foi reduzida a uma economia de subsistência. A população rural começou a reconstruir estruturas tribais, buscando proteção contra líderes guerreiros. À medida que a Grã-Bretanha mergulhava na instabilidade, novas ameaças emergiam do mar. Os povos germânicos das costas do que hoje é a Dinamarca e o norte da Alemanha, conhecidos como anglos, saxões e jutas, começaram a chegar primeiro como invasores, atacando aldeias costeiras e recuando rapidamente. Mas as defesas eram fracas, e logo suas incursões se transformaram em invasões. Os britânicos, incapazes de detê-los, recorreram a uma estratégia desesperada: contratar mercenários saxões para proteger o território em troca de terras. Este acordo inicial, mencionado por fontes como Gildas, marcou o início de uma mudança irreversível na ilha. Os chefes saxões chegaram não como soldados temporários, mas como colonizadores. Eles primeiro se estabeleceram no sudeste, construindo assentamentos fortificados. Com o tempo, eles exigiram mais terras. As suas populações aumentaram devido à migração contínua do continente. As tribos germânicas não reconheciam a autoridade dos reis britânicos. Quando se sentiram suficientemente fortes, rebelaram-se contra os seus antigos empregadores. De acordo com crônicas posteriores, por volta de 450 d.C., em 400 a.C., os líderes saxões Hengist e Horsa derrotaram os britânicos em uma batalha decisiva, abrindo as portas para uma invasão generalizada. As crônicas britânicas falam de destruição maciça. Aldeias foram incendiadas, a população nativa massacrada ou escravizada. Alguns britânicos fugiram para o oeste, refugiando-se no país de Gales e na Cornualha. Outros atravessaram o canal para Armorica, onde fundaram o Reino da Bretanha. As antigas cidades romanas foram abandonadas ou caíram sob domínio saxão, transformando-se em novos centros de poder germânico. A cultura romana desapareceu quase completamente. O latim foi substituído pelas línguas germânicas, dando origem ao inglês antigo. A conquista saxã não foi um único ataque, mas uma série de ondas migratórias. Os anglos ocuparam o centro e o norte da ilha, fundando os reinos da Nortúmbria, Estânglia e Mércia. Os saxões estabeleceram-se no sul, dando origem aos reinos de Sussex, Wessex e Essex. Os jutas fundaram o reino de Kent. Cada um desses reinos germânicos agiu de forma independente, competindo entre si para o controle do território. No entanto, partilhavam a mesma cultura, bélica, pagã e profundamente diferente da tradição romano-britânica. As estruturas religiosas também mudaram. Os druidas desapareceram sob o domínio romano e o cristianismo foi relegado a pequenos enclaves monásticos. Os alemães trouxeram consigo suas próprias divindades, Woden, Tunor e Tyr, que mais tarde nomeariam os dias da semana em inglês. Seus rituais eram realizados em florestas e montes, sem templos permanentes. A sociedade organizava-se em torno da lealdade ao senhor da guerra e dos laços de sangue. A lei era oral, baseada na vingança e na compensação através do Vergeld, o preço do sangue. Em meados do século VI, a Grã-Bretanha já não era romana. A ilha tinha sido completamente transformada. Os antigos britânicos foram reduzidos a minorias nas margens da ilha, enquanto os novos reinos germânicos dominavam o centro e o sul. A ordem romana havia desmoronado não só politicamente, mas culturalmente. Em seu lugar surgiu um novo mundo, forjado pelo ferro dos guerreiros saxões, alimentado por constantes migrações e marcado pela disputa entre tribos rivais que moldaria o futuro da Inglaterra. Os reinos anglo-saxônicos e a formação da Inglaterra. Com o colapso definitivo do poder romano e o avanço dos povos germânicos, a Grã-Bretanha deixou de ser uma província imperial para se tornar um arquipélago político de reinos emergentes. Estes novos domínios não surgiram de uma conquista unificada, mas do estabelecimento gradual dos clãs anglo, saxão e juta, que ocuparam territórios, ergueram centros de poder e começaram a lutar entre si pelo controle da ilha. Esta era, conhecida como heptarquia, foi marcada pela existência de 7 grandes reinos que dominaram a política inglesa entre o século VI e IX: Nortúmbria, Mércia, East Anglia, Essex, Kent, Sussex e Wessex.
Cada reino tinha sua própria identidade, governantes e estruturas sociais, mas eles compartilhavam traços comuns derivados da cultura germânica. O poder do rei não vinha de um direito divino institucionalizado, como ocorreria mais tarde, mas da capacidade de comandar em batalha, proteger seu povo e distribuir recompensas aos seus guerreiros. O rei foi seguido por uma comitiva militar chamada comitatus, composta por nobres juramentados que recebiam terras em troca de lealdade. A sociedade anglo-saxônica organizava-se em aldeias agrícolas, onde a riqueza era medida em gado e terras aráveis. A lei era transmitida oralmente e a justiça era aplicada em assembleias locais conhecidas como moots. O reino mais antigo da heptarquia foi Kent, fundado pelos Jutas sob o lendário rei Hengist. Localizado a sudeste, foi o primeiro a estabelecer contatos diplomáticos e matrimoniais com os francos do continente. O seu rei, Ethelberto de Kent, casou-se com uma princesa cristã franca, o que abriria caminho para a chegada da missão de Santo Agostinho de Cantuária. East Anglia, governada por East Angles, controlava as rotas comerciais do Mar do Norte e tornou-se um importante centro cultural. Essex, Sussex e Wessex foram fundadas por diferentes ramos dos saxões, cada um gradualmente se expandindo de pequenas colônias para territórios mais amplos. No norte, o Reino Anglo da Nortúmbria surgiu da união de duas entidades anteriores, Bernícia e Deira. A sua posição estratégica permitiu-lhe dominar grande parte da ilha durante o século VII. Reis como Eduíno e Osvaldo tornaram-se figuras lendárias, combinando a guerra com a conversão ao cristianismo e a fundação de mosteiros. Durante algum tempo, a Nortúmbria chegou a controlar territórios além da muralha de Adriano, exercendo influência sobre os povos britânicos e pictos. No entanto, o reino que alcançaria o maior poder político no período central da heptarquia foi Mércia. Localizado no coração da ilha, controlava as rotas terrestres e os vales fluviais do centro da Inglaterra. Seu rei mais famoso, Offa, governou de 757 a 796 e conseguiu subjugar outros reinos até se tornar o principal senhor da ilha. Offa mandou construir uma fortificação colossal conhecida como Muralha de Offa, uma longa defesa de barro que separava Mércia dos territórios galeses. Sob seu reinado, Mércia estabeleceu relações diplomáticas com o Império Carolíngio de Carlos Magno, cunhou moedas padronizadas e estabeleceu um domínio político sem precedentes. Wessex, no sudoeste, teve um desenvolvimento mais gradual. No início era um dos reinos menores, constantemente ameaçado por seus vizinhos. Mas a sua estrutura dinástica permitiu-lhe manter a continuidade política. Em meados do século VIII, sob o rei Ine, Wessex promulgou um código legal escrito, um dos primeiros na língua inglesa antiga. Esta codificação da lei estabeleceu um precedente para a organização interna e consolidou a autoridade real sobre os nobres locais. As relações entre os reinos da heptarquia eram complexas. Nenhum deles manteve um domínio permanente. O equilíbrio de poder oscilava constantemente. Nas crônicas anglo-saxônicas, o termo Bretwalda é mencionado, usado para designar o rei que, em um determinado momento, exerceu primazia sobre os outros. Era uma supremacia de facto, baseada no poder militar. Reis como Aelle de Sussex, Eduíno da Nortúmbria, Osvaldo da Nortúmbria e Offa da Mércia foram reconhecidos como Bretwaldas em diferentes momentos. Mas sua autoridade dependia de sua capacidade de manter a lealdade de outros reis menores através de alianças, casamentos ou conquistas. A sociedade anglo-saxônica também começou a definir-se culturalmente durante este período. A língua inglesa antiga começou a se formar a partir dos dialetos germânicos. Poetas da corte recitaram longos poemas épicos, como Beowulf, que narrava as façanhas de heróis lendários. As artes metalúrgicas atingiram um alto nível, como evidenciado pelo tesouro Sutton Hoo, um túmulo real anglo-saxão, onde um capacete cerimonial, armas ornamentadas e objetos de ouro foram encontrados, revelando a riqueza e sofisticação dessas cortes. As influências romanas persistiram de forma residual. Algumas vilas romanas foram reaproveitadas como fortalezas. As estradas imperiais ainda marcavam rotas estratégicas, mas a administração romana tinha desaparecido. Cada reino anglo-saxônico tinha os seus leis próprias, exércitos e costumes religiosos. O cristianismo estava começando a se espalhar novamente,
especialmente a partir de Kent e Nortúmbria, mas não havia unidade religiosa. Em muitas aldeias, o culto a Woden e Tunor ainda era predominante. A formação da Inglaterra não foi um processo repentino, mas uma longa competição entre esses reinos. Cada um buscou a hegemonia, mas nenhum a manteve permanentemente durante a heptarquia. Mércia foi dominante durante grande parte do século VIII. A Nortúmbria tinha sido assim no VII, e o Essex começaria a ascender no século IX. A geopolítica da ilha era dinâmica, marcada por guerras constantes, alianças quebradas e o surgimento de líderes carismáticos que poderiam mudar o destino de toda uma região com uma única campanha. A chegada do cristianismo e a conversão dos reis. Quando os romanos deixaram a Grã-Bretanha, deixaram para trás uma fé em expansão, o cristianismo. Embora a estrutura eclesiástica tenha desmoronado sob o poder imperial, pequenas comunidades de crentes sobreviveram nas partes ocidental e norte da ilha. Ali, longe dos reinos germânicos pagãos, floresceu uma forma particular de cristianismo, profundamente influenciada pela espiritualidade monástica da Irlanda. Enquanto isso, a leste e a sul, onde predominavam os anglos e saxões, o culto aos velhos deuses persistia. O choque entre as duas tradições religiosas determinaria os rumos da futura Inglaterra. O cristianismo celta, com raízes em mosteiros irlandeses fundados por figuras como São Patrício e São Columba, expandiu-se para o norte da Grã-Bretanha durante o século VI. Em lugares como Iona e Lindisfarne, surgiram centros monásticos dedicados à penitência, oração e preservação de textos antigos. Os monges irlandeses praticavam um ascetismo rigoroso, combinando elementos da espiritualidade celta pré-cristã com a doutrina cristã. Eles não estavam sob a autoridade direta de Roma, mas seguiam suas próprias tradições litúrgicas e sistemas de cálculo da data da Páscoa. Para muitos britânicos e pictos, este cristianismo representava uma continuidade espiritual com o seu passado ancestral, uma ponte entre o mundo pagão e a nova fé. Enquanto isso, no continente, a Igreja de Roma procurava recuperar a influência nas Ilhas Perdidas. O Papa Gregório Magno, preocupado com a difusão do paganismo entre os anglo-saxões, decidiu enviar uma missão evangelizadora liderada pelo monge Agostinho. Em 597 d.C., Agostinho desembarcou em Kent, apoiado pelo rei Etelberto, que se casou com a princesa franca Berta, uma cristã devota. Etelberto governou um dos reinos mais poderosos do sul, e sua conversão teria consequências de longo alcance. Agostinho foi recebido em Cantuária, onde iniciou seu trabalho missionário. O rei, embora inicialmente relutante em abandonar os deuses ancestrais, entendia o poder político do cristianismo como um elo com o continente. A fé cristã prometia não só a salvação espiritual, mas também o acesso a alianças diplomáticas com os cristãos, reinos francos e o favor de Roma. Etelberto de Kent foi batizado e com ele grande parte de sua corte. Cantuária tornou-se o primeiro centro eclesiástico romano na ilha. A partir daí, Agostinho fundou igrejas, estabeleceu dioceses e enviou missionários para outros reinos. No entanto, o cristianismo não se espalhou uniformemente. Na Nortúmbria, a influência veio primeiro dos monges celtas de Iona. O rei Oswald, exilado na Irlanda durante a sua juventude, regressou ao seu reino com a fé irlandesa e fundou o mosteiro de Lindisfarne, que se tornou o foco espiritual do norte. Os monges celtas pregavam uma fé de sacrifício pessoal, isolada do poder político, baseada na peregrinação e na contemplação. Em contraste, os missionários romanos promoveram uma estrutura hierárquica centralizada intimamente ligada à autoridade real. Estas diferenças geraram tensões crescentes. Os cristãos celtas usavam um método diferente para tonificar os cabelos dos monges e celebravam a Páscoa em datas diferentes das estabelecidas por Roma. Por detrás destas aparentes formalidades está uma luta pela autoridade. Deve a Igreja Inglesa submeter-se ao Papa de Roma ou manter a sua independência de acordo com a tradição irlandesa? Os reis compreenderam que o cristianismo era mais do que uma religião. Era um instrumento para consolidar o poder interno e obter legitimidade externa. O Tribunal de Nortúmbria tornou-se o palco desta disputa. O rei Oswil, herdeiro da fé celta, enfrentou pressão de sua esposa, que era adepta do rito romano. O confronto culminou no Sínodo de Whitby, em 664.
Lá, bispos e abades de ambas as tradições apresentaram seus argumentos. O lado romano insistia na autoridade de São Pedro, guardião das chaves do céu, enquanto os celtas defendiam a antiguidade de seus ritos. Finalmente, o rei Oswil decidiu a favor de Roma, declarando que não queria se opor ao guardião das portas do céu. Essa decisão marcou o triunfo do cristianismo romano na Inglaterra e a subordinação da Igreja ao papado. A partir daí, acelerou-se a conversão dos reis. Em Wessex, o rei Cinegius foi batizado com Osvaldo da Nortúmbria como padrinho, criando uma aliança entre os dois reinos. Na Mércia, o poderoso rei Peada adotou o cristianismo como condição para se casar com uma princesa da Nortúmbria. A fé tornou-se moeda diplomática. Após a conversão, os reis legitimaram seu poder como representantes de Deus na terra e receberam apoio de monges e bispos, que agiram como escribas, conselheiros e embaixadores. Os mosteiros multiplicaram-se por toda a ilha. Não eram apenas centros religiosos, mas também centros de aprendizagem, agricultura e produção artística. Em lugares como Jarrow e Wearmouth, manuscritos foram copiados, preservando obras latinas e criando suas próprias crônicas. Destes mosteiros emergiu a figura de Beda, o Venerável, monge e historiador que escreveu a História Eclesiástica do Povo Inglês, obra que não só narrou a conversão dos reinos, mas também consolidou a ideia de uma identidade unificada sob o cristianismo. O processo de conversão não implicou o desaparecimento imediato das antigas crenças. Muitas práticas foram assimiladas ao calendário cristão. Lugares sagrados foram transformados em igrejas. As festividades agrícolas foram reinterpretadas como celebrações religiosas. A cristianização dos anglo-saxões foi tanto uma mudança espiritual como uma estratégia de poder. Os reis começaram a governar não só pela força, mas por mandato divino. E os mosteiros, ao registrarem genealogias e legitimarem linhagens, tornaram-se guardiões da memória nacional. O cristianismo não só unificou espiritualmente os reinos anglo-saxônicos, como os reconectou com a Europa. A ilha foi deixando para trás o isolamento da era pós-romana e reentrando na esfera do cristianismo ocidental. Mas enquanto os reinos celebravam sua nova fé, navios com proas esculpidas se aproximavam dos mares do norte. Os pagãos não tinham desaparecido. Estavam prestes a chegar e com eles começaria o período mais sombrio e decisivo da história inglesa. Alfredo o Grande, o rei que salvou a Inglaterra. No final do século IX, os reinos anglo-saxônicos enfrentaram a maior ameaça da sua existência. Das margens do Báltico e dos fiordes da Noruega, os vikings tinham deixado para trás incursões esporádicas para empreender conquistas permanentes. Eles chegaram em grandes exércitos conhecidos como o Grande Exército Pagão, acompanhados por mulheres, artesãos e gado, com a clara intenção de se estabelecer nas terras mais férteis da Grã-Bretanha. Em poucas décadas, os reinos da Nortúmbria e da Anglia Oriental caíram sob o domínio dinamarquês. Mércia foi desmembrada. Havia apenas um reino livre, Wessex. A sua soberania cabia a um jovem rei, Alfredo. Alfredo assumiu o trono em 871, num contexto de derrota contínua. As forças dinamarquesas comandadas por Guthrum não eram apenas guerreiros saqueadores, mas conquistadores experientes que fundaram assentamentos e reivindicaram tributos. A costa estava em mãos inimigas. As cidades tinham sido sitiadas e abandonadas. Parecia inevitável que Wessex seguisse o destino do resto da ilha. No entanto, Alfredo entendeu que a vitória não dependia apenas da coragem militar, mas de uma profunda transformação estratégica e política. A primeira decisão de Alfredo foi reorganizar o sistema defensivo. Ele abandonou o modelo tradicional de exércitos temporariamente chamados, que respondeu ao apelo do rei por um curto período e instituiu o serviço militar permanente. Ele dividiu o exército em dois, de modo que uma parte permaneceria sempre ativa enquanto a outra retornasse para suas terras. Com isso, garantiu uma força constante disponível para enfrentar ataques inesperados. Ao mesmo tempo, iniciou a construção de uma rede de burhs, fortalezas de terra e madeira estrategicamente localizadas ao longo de rios e estradas. Esses burhs serviam não apenas como abrigos, mas também como centros administrativos a partir dos quais a defesa era coordenada e o controle territorial era assegurado.
A segunda reforma crucial de Alfredo foi a criação de uma frota naval. Ele entendia que os vikings dominavam os mares e que, para derrotá-los, era necessário enfrentá-los naquele terreno. Mandou construir navios mais longos e mais altos do que os drakars escandinavos, projetados para navegar tanto em rios quanto em mar aberto. A frota de Alfredo patrulhava as costas, interceptando embarcações inimigas antes de desembarcarem. Esta força naval marcou o nascimento da marinha inglesa, que séculos mais tarde se tornaria o coração do poder do reino. No ano de 878, Alfredo enfrentou o momento decisivo do seu reinado. Guthrum lançou um ataque surpresa durante o inverno, procurando destruir Wessex antes que ele pudesse reunir suas tropas. Alfredo respondeu rapidamente, convocando seus guerreiros por sinais de fumaça e mensageiros. A batalha final ocorreu perto de Edington. As fontes descrevem como as tropas anglo-saxônicas avançaram em formação próxima, interligando escudos resistindo ao impulso viking. No final dos combates, os dinamarqueses foram derrotados. Guthrum rendeu-se e, como parte do acordo de paz, aceitou o batismo cristão, adotando o nome de Athelstan. Um tratado foi estabelecido dividindo a ilha. O sul e o oeste permaneceriam sob o domínio de Wessex, enquanto o leste e o norte seriam controlados pelos dinamarqueses, sob o que se tornaria conhecido como Danelaw. Longe de considerar esta trégua como um fim, Alfredo interpretou-a como uma oportunidade para reorganizar o reino. Iniciou uma reforma jurídica, compilando leis antigas e adaptando-as aos novos tempos. Integrava elementos do direito romano, costumes germânicos e princípios cristãos. Seu objetivo era criar um sistema uniforme que consolidasse a autoridade do rei sobre nobres e camponeses. Ele fortaleceu a educação, fundando escolas para treinar os filhos da nobreza e promovendo a tradução de textos latinos para o inglês antigo. Ele próprio participou nesta obra, traduzindo obras como A História Eclesiástica de Beda. Para Alfredo, a força do reino dependia não só das armas, mas também do conhecimento. No plano religioso, Alfredo utilizou a igreja como instrumento de unificação nacional. Promoveu a fundação de mosteiros e encorajou os bispos a estabelecer escolas eclesiásticas e tribunais. O cristianismo tornou-se um símbolo de resistência cultural ao paganismo viking. A conversão de Guthrum não foi apenas um ato espiritual, mas uma mensagem política. Até mesmo os conquistadores reconheceram a supremacia moral do reino de Wessex. As reformas militares, legais, navais e religiosas de Alfredo lançaram as bases para um reino unificado. Pela primeira vez desde a queda de Roma, havia uma forte estrutura central capaz de defender suas fronteiras, administrar a justiça e projetar poder. O conceito de Englaland, a terra dos Angles, começou a tomar forma nos documentos oficiais do seu reinado. Alfredo não só defendeu o seu reino, mas imaginou uma unidade política que superasse as divisões tribais e dinásticas do passado. Nos últimos anos de sua vida, Alfredo manteve a pressão sobre os dinamarqueses, garantindo fronteiras e incentivando a colonização de áreas reconquistadas. Ele estabeleceu assentamentos mistos, onde ângulos cristianizados e dinamarqueses viviam lado a lado sob a lei do rei. Esta integração pacífica permitiu a expansão gradual da influência de Wessex para o norte. Quando Alfredo morreu, em 899, deixou um legado sem precedentes. Suas reformas não desapareceram com sua morte, mas foram continuadas por seus filhos e filhas, netos. Graças à sua liderança, o reino de Wessex tornou-se o núcleo do futuro reino da Inglaterra. O título de Rex Anglo-Saxonum, ou seja, Rei dos Anglo-Saxões, que foi usado por Alfredo, antecipou a coroação de um rei sobre toda a ilha. Sem ter conquistado toda a Grã-Bretanha, salvou a sua alma política e plantou a semente de um reino que, nas gerações vindouras, unificaria a ilha sob uma única coroa. O domínio dinamarquês e o reinado de Canuto, o Grande. No início do século XI, a Inglaterra foi mais uma vez palco de uma luta decisiva pelo poder entre os reinos anglo-saxônicos e as forças escandinavas. As reformas militares de Alfredo, o Grande, travaram o avanço viking durante uma geração, mas os herdeiros dinamarqueses não desistiram das suas ambições. Sob a liderança de reis como Harald Bluetooth e Sven de Forkbeard, o poder nórdico se consolidou no continente e começou a direcionar suas forças, mais uma vez, para as ricas terras do sul. O rei inglês Ethelredo II, conhecido como o Indeciso,
Enfrentou esta ameaça com indecisão e tributo. A partir de 991, ele pagou grandes somas de Danegeld, o imposto para comprar a paz dos vikings, enfraquecendo a economia e incentivando novas invasões. As costas foram saqueadas, as cidades incendiadas e o medo instalou-se entre a população. Numa tentativa desesperada de eliminar a ameaça interna, Etelredo ordenou em 1002 o massacre de todos os dinamarqueses estabelecidos em território inglês. Esta ação, conhecida como Massacre do Dia de São Brísio, desencadeou uma retaliação brutal. Svend Forkbeard, rei da Dinamarca, aproveitou o momento para lançar a invasão total da Inglaterra. Durante anos, liderou campanhas sistemáticas, conquistando cidades e exigindo juramentos de lealdade. Em 1013, Svend foi reconhecido como o rei da Inglaterra. O domínio anglo-saxônico parecia ter acabado. No entanto, Svend morreu no ano seguinte. Seu filho, o jovem príncipe Canuto, herdou um empreendimento inacabado. Não apenas conquistar a Inglaterra, mas subjugá-la e governá-la como parte de um império do norte. Em 1015, Canuto desembarcou novamente na Inglaterra com um grande exército. A resistência anglo-saxônica, liderada pelo filho de Etelredo, Edmund Ironside, foi feroz. Os dois lados se envolveram em uma série de batalhas ao longo do ano de 1016. A partida final aconteceu em Assandun. As tropas inglesas foram derrotadas e Edmundo concordou em dividir o reino. Canuto governaria o norte e o leste. Edmundo ficaria com Wessex. Algumas semanas depois, Edmundo morreu. Canuto proclamou-se rei de toda a Inglaterra. O que se seguiu não foi a pilhagem tradicional de um conquistador viking, mas a construção deliberada de um reino cristão centralizado. Canuto, embora herdeiro de uma tradição pagã, adotou o cristianismo como religião oficial de seu governo. Manteve as leis anglo-saxônicas, respeitou as estruturas eclesiásticas e não se apresentou como um invasor estrangeiro, mas como um soberano legítimo escolhido por Deus para governar todos os ingleses. Confirmou as propriedades da igreja, garantiu a segurança dos mosteiros e estabeleceu relações diplomáticas com o Papa e o Sacro Imperador Romano Germânico. O governo de Canuto baseava-se num equilíbrio entre a tradição anglo-saxônica e o poder escandinavo. Ele organizou o reino em províncias chamadas condados, governadas por jarls ou condes leais a ele. Ele emitiu leis protegendo os camponeses, regulando o comércio e punindo o banditismo. Um sistema tributário regular foi estabelecido para manter o exército e a frota. A moeda inglesa foi padronizada e começou a circular por todo o território. A paz regressou à ilha após décadas de guerra, mas Canuto não era apenas rei da Inglaterra. Em 1018 herdou a coroa da Dinamarca. Em 1028 conquistou a Noruega, estendendo o seu domínio sobre o Atlântico Norte. A ilha de Inglaterra tornou-se o centro administrativo e econômico de um império escandinavo conhecido como Império do Mar do Norte. A partir de Winchester, Canute governou vastos territórios ligados por rotas marítimas controladas por frotas vikings. As crônicas o descrevem viajando entre seus reinos acompanhado por conselheiros ingleses e dinamarqueses, estabelecendo um novo modelo de realeza que combinava força militar com autoridade cristã. Seu reinado também foi marcado por atos simbólicos. Visitou Roma como peregrino, apresentando-se não como um guerreiro, mas como um rei piedoso. Declarou-se protetor dos mosteiros ingleses e patrocinou a construção de igrejas. Este comportamento surpreendeu os seus contemporâneos e foi interpretado como um sinal do juízo de Deus sobre a Inglaterra. Um conquistador pagão tornara-se um defensor da fé, governando com justiça e ordem. Apesar de seu poder, Canuto não conseguiu consolidar uma dinastia duradoura. Após a sua morte em 1035, o império fragmentou-se entre os seus filhos. As tensões entre dinamarqueses e britânicos ressurgiram. A nobreza anglo-saxã, liderada pela Casa de Wessex, manobrou para restaurar uma linha nativa ao trono. Finalmente, em 1042, Eduardo, o Confessor, descendente de Alfredo, o Grande, foi coroado rei da Inglaterra. O domínio dinamarquês acabou, mas o seu legado continuou vivo nas estruturas administrativas, nas leis marítimas e na memória coletiva. O reinado de Canuto marcou um ponto de viragem. A Inglaterra já não era uma série de reinos concorrentes. Pela primeira vez, toda a ilha tinha sido governada sob uma única coroa com poder indiscutível.
Embora esse poder tivesse vindo do norte, a experiência de um reino unificado serviu de precedente para a emergência definitiva da Inglaterra como uma entidade política. Apenas uma geração depois, essa mesma unidade seria testada por uma nova invasão que mudaria a história da ilha para sempre. A conquista normanda de 1066, Guilherme, o Conquistador. Em meados do século XI, a Inglaterra era um reino cristão estável, governado pelo rei Eduardo, o Confessor. Filho de uma princesa normanda, Eduardo passou grande parte de sua vida na Normandia durante o exílio dinamarquês, adotando os costumes e valores da corte do ducado. Seu reinado, que começou em 1042, foi marcado pela presença de nobres normandos em posições-chave e pelo aumento da tensão com a poderosa família anglo-saxã dos Godwinsons. Eduardo não teve filhos. A sua sucessão incerta tornou-se o ponto de viragem que mudaria para sempre a história da Inglaterra. De acordo com as crônicas normandas, Eduardo tinha prometido o trono inglês em 1051 ao seu primo distante Guilherme, duque da Normandia. Este juramento não tinha equivalência legal na tradição inglesa, onde a sucessão tinha que ser confirmada pelo White Nag Mot, o Conselho de Nobres Anglo-Saxões. No entanto, Guilherme interpretou a suposta promessa como um direito sagrado. Para reforçar sua posição, ele exigiu um juramento formal do principal nobre inglês, Harold Godwinson, conde de Wessex e o homem mais poderoso do reino. Em 1064, Haroldo naufragou na costa normanda e foi levado perante Guilherme. Em circunstâncias que as crônicas normandas relatam como coercitivas, Haroldo jurou sobre relíquias sagradas para apoiar a sucessão de Guilherme ao trono da Inglaterra. Para os normandos, este juramento vinculava Haroldo sob pena divina. Eduardo, o Confessor, morreu em 5 de janeiro de 1066. No dia seguinte, o White Nag Mot proclamou Harold Godwinson rei. Para os ingleses, Haroldo era o defensor natural do reino. Para Guilherme, ele era um usurpador e um perjurador. O duque normando declarou que a coroa lhe pertencia por juramento, promessa real e direito divino. Iniciou os preparativos para a invasão. Ganhou o apoio do Papa Alexandre II, que lhe concedeu um estandarte sagrado, legitimando a campanha como uma cruzada contra um rei que tinha quebrado um juramento solene. Enquanto Guilherme estava montando uma frota na Normandia, outro pretendente ao trono apareceu no norte. Harald Hardrada, rei da Noruega, reivindicou direitos sobre a Inglaterra com base em antigos tratados com os reis dinamarqueses. Aliado a Tostig, irmão exilado de Harold Godwinson, desembarcou na Nortúmbria em setembro. Haroldo marchou rapidamente para o norte e enfrentou os invasores na Batalha de Stamford Bridge em 25 de setembro de 1066. Foi uma vitória esmagadora para os ingleses. Hardrada e Tostig foram mortos nos combates. A ameaça norueguesa tinha sido eliminada, mas a vitória teve um custo fatal. Nesse mesmo dia, Guilherme desembarcou na costa sul, em Pevensey. Haroldo imediatamente marchou para o sul, forçando seu exército exausto a viajar mais de 300 quilômetros em poucos dias. Em 14 de outubro, os exércitos de Haroldo e Guilherme entraram em confronto perto de Hastings. A batalha foi um confronto entre dois mundos militares. Os anglo-saxões lutaram a pé, formando um muro de escudo compacto na colina de Senlac. Os normandos colocaram em campo uma força combinada de infantaria, arqueiros e cavalaria pesada. Os primeiros ataques normandos foram repelidos. A cavalaria não conseguiu romper a linha inglesa. Então, de acordo com as crônicas, Guilherme empregou uma tática inovadora, fingiu recuo. Simulando um recuo desordenado, ele atraiu os ingleses morro abaixo. Quando quebraram a formação, os normandos viraram-se contra eles e massacraram-nos. A batalha continuou por horas. Haroldo, lutando no centro da linha inglesa, finalmente caiu. A tradição relata que uma flecha perfurou seu olho, deixando o exército inglês sem seu líder. Ao cair da noite, a colina estava repleta de cadáveres. O exército inglês foi dispersado. Guilherme tinha vencido. Após a batalha, Guilherme marchou para Londres. As cidades do sul submeteram-se rapidamente. Em dezembro, o duque foi coroado rei da Inglaterra na abadia de Westminster, tornando-se Guilherme I, conhecido na história como Guilherme, o Conquistador. Com a sua coroação, a Inglaterra entrou numa nova era dominada pela nobreza normanda, pelo sistema feudal e pela completa reorganização do poder político e territorial. A construção do poder feudal.
Após a coroação de Guilherme em 1066, a Inglaterra tornou-se o epicentro de uma transformação social sem precedentes. Não foi simplesmente a mudança de um monarca, mas a reconfiguração completa da estrutura do reino. Guilherme não se limitou a substituir os líderes anglo-saxônicos. Ele desmantelou a própria base do sistema anterior e construiu em seu lugar uma ordem feudal que colocava o rei como o proprietário supremo de todas as terras. Cada castelo, cada aldeia, cada campo passou a depender diretamente do monarca, que recompensava seus fiéis vassalos com terras em troca de obediência absoluta. O primeiro passo foi a substituição total da nobreza. Os grandes senhores anglo-saxões foram despojados de suas terras, que foram dadas a cavaleiros normandos que acompanharam Guilherme na conquista. Em menos de uma década, mais de 90% das propriedades nobres do reino estavam em mãos estrangeiras. Esta redistribuição não só recompensava os aliados do rei, mas assegurava que todos os grandes proprietários de terras estivessem diretamente ligados à coroa por laços de vassalagem. O sistema feudal normando era baseado em uma hierarquia piramidal. No topo estava o rei, senhor de todos os domínios. Abaixo, os barões receberam amplos feudos e juraram lealdade ao monarca por um ato solene que envolveu ajoelhar-se diante dele e colocar as mãos entre as suas. Em troca de terras, eles eram obrigados a fornecer tropas, cavalaria e recursos em tempos de guerra. Estes barões, por sua vez, deram porções de terra a cavaleiros menores, estabelecendo uma rede interligada de obrigações pessoais. A terra já não era um direito ancestral, mas um privilégio concedido pelo rei, irrevogável se alguém falhasse no dever de fidelidade. Para consolidar o seu governo, Guilherme autorizou a construção maciça de castelos. Fortalezas de madeira e pedra foram erguidas em todo o reino, muitas delas em cidades antigas saxão. Estes castelos não eram símbolos de prestígio, mas instrumentos de controlo militar e administrativo. De suas muralhas, estradas, rios e aldeias eram observados. O povo tinha que jurar lealdade ao senhor do castelo, que exercia a autoridade judicial, fiscal e militar em nome do rei. Castelos como a Torre de Londres tornaram-se centros nevrálgicos do poder normando. O passo estratégico seguinte foi o registro exaustivo do reino. Em 1085, Guilherme ordenou o Domesday Book, um censo detalhado de todas as propriedades, habitantes, gado, campos, moinhos e florestas da Inglaterra. Nunca antes se tinha tentado um exercício tão meticuloso de controlo territorial. Cada proprietário tinha que declarar a origem de suas terras, quanto produzia e quanto tributo devia. Este livro, concluído em 1086, permitiu ao rei impor impostos com precisão e evitar disputas entre seus vassalos. Seu nome fazia alusão ao juízo final. Como no dia do juízo, nada podia ser escondido, e ninguém podia recorrer contra o que estava registrado. O sistema feudal implicava não apenas o controle territorial, mas também o estabelecimento de uma nova ordem jurídica. Os tribunais senhoriais tornaram-se os centros da justiça local. O castelo era o local onde as disputas eram resolvidas, as sentenças eram cumpridas e a ordem era mantida. O rei reservou-se o direito de intervir em causas maiores, consolidando uma dupla justiça, real e feudal. As aldeias pagavam rendas e tributos, trabalhavam nas terras do senhor e eram obrigadas a servir na milícia local se fossem chamadas. A economia rural foi reorganizada em torno da mansão, uma unidade autossuficiente sob o controle do senhor feudal. Os camponeses livres podiam possuir lotes, mas tinham que cumprir as obrigações trabalhistas e os impostos. Os servos, por outro lado, estavam presos à terra e não podiam deixá-la sem permissão. O campo inglês enchia-se de aldeias sob a vigilância de um castelo, simbolizando a nova realidade. O poder era armado, fortificado e hierárquico. Guilherme também assegurou seu domínio através da igreja. Ele nomeou bispos normandos leais e reformou os mosteiros de acordo com o governo de Cluny. A igreja tornou-se uma aliada do sistema feudal, legitimando o poder do rei e fornecendo uma rede administrativa paralela. Os bispos, além de orientarem espiritualmente o povo, administravam terras, cobravam rendas e convocavam sínodos em nome do monarca. O feudalismo normando não era simplesmente uma imposição estrangeira, mas uma sofisticada máquina de manter o controle. Cada castelo representava uma peça no tabuleiro real. Cada vassalo era um elo na cadeia de dependência que levava ao trono.
A Inglaterra estava totalmente integrada numa estrutura feudal estrita, onde o rei era senhor dos homens e das terras, e onde a lealdade era medida em cavaleiros, fortalezas e tributos. Em menos de 20 anos, o antigo reino anglo-saxônico tinha desaparecido completamente sob a armadura do poder normando. O reinado de Henrique II e a figura de Thomas Becket. Henrique II ascendeu ao trono da Inglaterra em 1154 com a firme intenção de restaurar a autoridade real após o caos e a anarquia do reinado anterior. Desde o início de seu governo, ele se propôs a limitar o poder dos barões, fortalecer o sistema judicial e estabelecer um controle rigoroso sobre seus territórios. Para Henrique, a lei era o instrumento fundamental do poder real e tinha de ser aplicada acima de toda a influência externa, incluindo a da Igreja. Seu reinado marcou o nascimento do sistema jurídico inglês, com cortes reais, juízes itinerantes e registros escritos. A justiça, que antes dependia do senhor local, passou agora para as mãos do rei. Para consolidar sua autoridade sobre a Igreja, Henrique decidiu nomear um aliado como arcebispo de Cantuária, a mais alta autoridade espiritual do reino. Escolheu Thomas Becket, seu chanceler e amigo pessoal, um homem astuto e leal que administrara os assuntos de Estado de forma eficaz. Henrique acreditava que, ao ocupar o mais importante cargo eclesiástico, Becket serviria de ponte entre a coroa e a Igreja, garantindo que esta permanecesse subordinada aos interesses reais. No entanto, após a sua nomeação em 1162, Thomas Becket tomou uma posição inesperada. Renunciou ao luxo da corte, abraçou a vida ascética e declarou que o seu dever supremo era para com Deus, não para com o rei. Sua transformação surpreendeu Henrique. O rei estava à espera de um aliado político, obteve um rival espiritual. O confronto eclodiu quando Henrique tentou julgar clérigos acusados de crimes perante tribunais reais e não eclesiásticos. Becket argumentou que os clérigos só podiam ser julgados pela Igreja, argumentando que a coroa não tinha autoridade sobre os homens de Deus. Henrique respondeu com as Constituições de Clarendon em 1164, um conjunto de regras que limitavam a jurisdição eclesiástica e reforçavam os direitos reais. Becket recusou-se a aceitá-los. Acusado de traição, fugiu para a França e permaneceu no exílio durante 6 anos, denunciando a interferência do rei no Papa. Entretanto, Henrique confiscou as suas propriedades e pressionou o clero inglês a jurar lealdade à coroa. O conflito chegou ao seu auge em 1170. Henrique, numa tentativa de reconciliação política, permitiu que Becket regressasse à Inglaterra. Mas assim que voltou, Becket excomungou vários bispos favoráveis ao rei. Henrique, frustrado com a resistência contínua, teria proferido uma frase que entraria para a história: "Não há ninguém que me liberte deste padre turbulento." 4 cavaleiros normandos interpretaram suas palavras como uma ordem. Em 29 de dezembro de 1170, os cavaleiros entraram na Catedral de Canterbury. Becket, vestido com as suas vestes litúrgicas, recusou-se a fugir ou a colocar-se sob proteção. Foi cercado no altar-mor. Diante do clero horrorizado, os cavaleiros atacaram, decapitando o arcebispo dentro do santuário. O assassinato chocou a cristandade. Thomas Becket foi imediatamente reverenciado como mártir. O seu túmulo tornou-se um lugar de peregrinação e a sua figura um símbolo da resistência do poder espiritual face à autoridade terrena. Henrique II foi forçado a humilhar-se publicamente. Em 1174, apareceu descalço em Cantuária e deixou-se chicotear pelos monges como penitência. Apesar desta derrota moral, o seu reinado consolidou-se um sistema judicial forte, com registros escritos, julgamentos com júri e leis unificadas que estabeleceram as bases do direito inglês. O conflito com Becket não enfraqueceu a coroa. Revelou, no entanto, que a Igreja continuaria a ser um ator político poderoso nos séculos vindouros, capaz de desafiar até mesmo o rei mais forte da Inglaterra. Arqueiros da Inglaterra, o nascimento da arma mais temida da Europa. O poder militar da Inglaterra medieval não foi forjado apenas nos salões de pedra de seus castelos, mas nos campos abertos onde camponeses e aldeões, desde a infância, desenhavam o arco longo até dominá-lo como uma extensão de seu próprio corpo. Ao contrário da cavalaria pesada europeia, símbolo de prestígio feudal, o longbow inglês surgiu como arma do povo.
produto de leis obrigatórias e disciplina constante. A partir do século XIII, os reis começaram a ditar regras que exigiam que todos os homens livres praticassem tiro com arco aos domingos e feriados. Não era um hobby, mas um dever nacional. Enquanto outras potências recorriam a mercenários, a Inglaterra criava um exército de arqueiros profissionais treinados desde a infância. O arco comprido, geralmente feito de teixo, media cerca de 2 metros e exigia uma força extraordinária para desenhá-lo. Sua corda projetava setas longas com pontas de aço capazes de perfurar armaduras a mais de 200 metros. Um arqueiro experiente poderia disparar até 10 flechas por minuto, saturando o campo de batalha com chuva mortal. A anatomia dos arqueiros foi modificada pelo uso contínuo. Esqueletos foram encontrados com ossos hiperdesenvolvidos do braço esquerdo, sinal de uma vida dedicada ao domínio desta arma. O arco longo não era apenas um instrumento de caça ou guerra, mas uma cultura marcial propriamente inglesa. Sua primeira grande demonstração tática ocorreu em 1298, durante o reinado de Eduardo I, conhecido como o Martelo dos Escoceses. Na Batalha de Falkirk, os escoceses liderados por William Wallace contaram com os Schiltrons, formações defensivas de piques destinadas a parar a cavalaria. Eduardo, em vez de atacar diretamente com seus cavaleiros, colocou os arqueiros galeses e ingleses nos flancos. Quando os combates começaram, flechas caíram em massa sobre os escoceses, desestabilizando suas formações e abrindo brechas. Pela primeira vez, o longbow provou que podia destruir não apenas tropas leves, mas unidades compactas de infantaria pesada. A partir de Falkirk, o arco longo tornou-se a espinha dorsal do exército inglês. Os reis entenderam que o domínio desta arma dava à Inglaterra uma vantagem única sobre os seus inimigos continentais. Durante o século XIV, novas leis foram estabelecidas proibindo os homens de praticar outros esportes além do tiro com arco, para garantir que cada camponês pudesse ser mobilizado como arqueiro quando o reino precisasse dele. Os monges registraram o número de varas de madeira importadas para fazer arcos e flechas. Preparação para a guerra. Era uma obrigação civil, quase um sacramento nacional. O arco longo não só transformou a estrutura do exército, mas também a mentalidade inglesa. Permitiu que homens de origem humilde, sem cavalos ou títulos, se tornassem o fator decisivo no campo de batalha. Os cavaleiros franceses, treinados na arte do combate corpo a corpo, desprezavam os arqueiros. Mas esse desprezo seria fatal. Nas décadas seguintes, o arco longo passaria de instrumento defensivo à arma de conquista. Com isso, os ingleses derrotariam exércitos numericamente superiores, inaugurando uma nova era na guerra medieval. Onde antes dominava o aço dos cavaleiros, agora reinava a velocidade, a disciplina e a precisão mortal da corda esticada pelo camponês inglês. A Carta Magna de 1215, o nascimento da liberdade inglesa. No início do século XIII, o governo da Inglaterra foi marcado por uma crescente tensão entre a coroa e a nobreza. O rei João, conhecido como João, o Sem Terra, herdou um reino conturbado e empobrecido, e suas tentativas de recuperar territórios perdidos na França o levaram a impor impostos cada vez mais altos aos barões e clérigos. A verdadeira justiça tornou-se instrumento de punição e extorsão. Os confiscos arbitrários de terras multiplicaram-se e os castelos da nobreza foram ocupados por forças leais ao rei. O poder real, absoluto e desenfreado começou a provocar um descontentamento generalizado entre aqueles que tradicionalmente tinham sido pilares do reino. O conflito atingiu o seu auge em 1215. Os barões mais poderosos do país, liderados por Robert Fitzwalter, rebelaram-se abertamente e formaram uma aliança armada conhecida como Exércitos de Deus. O seu objetivo já não era simplesmente conter os abusos, mas impor limites concretos à autoridade monárquica. Não procuraram destronar o rei, mas submetê-lo à lei. Reunidos no vale de Runnymede, nas margens do rio Tamisa, eles exigiram que João assinasse um documento codificando por escrito os direitos tradicionais dos nobres e estabelecendo restrições permanentes ao poder real. Em 15 de junho de 1215, cercado pelos exércitos dos barões, João foi forçado a pôr seu selo na Magna Carta. Não foi um ato voluntário ou cerimonial, mas um acordo imposto pela força. A carta era composta por 63 cláusulas,
muitas delas derivadas dos costumes anglo-saxônicos e normandos que governaram a vida feudal durante séculos, mas que até aquele momento nunca tinham sido oficialmente garantidas contra a vontade do rei. Entre as disposições mais importantes estava o princípio de que nenhum homem livre poderia ser preso ou despojado de seus bens sem um julgamento legal por seus pares. Pela primeira vez, o rei foi declarado sujeito à lei. A capacidade de impor impostos sem o consentimento do Conselho de Nobres era limitada. Confiscos arbitrários eram proibidos e os direitos de herança e propriedade eram protegidos. A justiça era regulada por normas escritas, não por capricho monárquico. Uma das cláusulas mais importantes estabelecia que havia um conselho de 25 barões com autoridade para garantir o cumprimento da carta, e se o rei a violasse, eles tinham o direito legal de pegar em armas contra ele. Este princípio introduziu de forma formal a ideia de que a obediência ao rei não era absoluta, mas condicionada ao seu respeito pela lei. A monarquia deixou de ser uma força incontestável e passou a ser uma instituição regulada por regras acordadas com os seus súbditos mais poderosos. A Guerra dos 100 Anos e Joana d'Arc. O conflito conhecido como Guerra dos 100 Anos não foi uma única guerra contínua, mas uma sucessão de campanhas, tréguas, alianças quebradas e renovadas aspirações de conquista que duraram de 1337 a 1453. Por mais de um século, Inglaterra e França disputaram não apenas territórios, mas também o direito à coroa francesa, o controle do comércio internacional e a supremacia militar na Europa Ocidental. Esta guerra transformou completamente a política medieval, introduziu novas táticas, redefiniu a importância do soldado comum e marcaria o declínio final do sistema feudal baseado na cavalaria pesada. A Inglaterra, inicialmente vitoriosa, viu surgir uma figura inesperada que mudaria o curso do conflito: Joana d'Arc. A origem do conflito foi encontrada num vácuo sucessório. Em 1328, o rei Carlos IV de França morreu sem deixar um herdeiro masculino. A lei sálica impedia uma mulher de herdar a coroa, mas também impedia a transmissão de direitos através da linha feminina. Eduardo III de Inglaterra, neto de Filipe IV de França com a sua mãe Isabel, reivindicou o trono francês, argumentando que a sua ascendência lhe dava o direito legítimo. A nobreza francesa rejeitou a sua pretensão e elegeu Filipe VI, do ramo de Valois. A disputa dinástica foi o gatilho político, mas por trás dela estavam interesses econômicos ocultos. A França controlava a Flandres, um centro têxtil e o principal comprador de lã inglesa. Controlar o trono francês significava controlar o comércio europeu. Em 1337, Eduardo III declarou guerra à França e iniciou a primeira fase do conflito. As campanhas iniciais foram caracterizadas pelo uso maciço do longbow inglês, que já havia provado sua eficácia em Falkirk e outras batalhas internas. A primeira grande vitória veio em 1346, na Batalha de Crécy. O exército francês, composto por cavaleiros fortemente armados, repetidamente atacou as linhas inglesas, onde milhares de arqueiros dispararam uma saraivada constante de flechas perfurando armaduras e derrubando cavalos. A cavalaria, símbolo do prestígio feudal, foi aniquilada por camponeses armados com arcos. Este envolvimento marcou o início do declínio da cavalaria como centro da guerra medieval. Depois de Crécy, os ingleses cercaram Calais, que caiu em 1347. Esta cidade estratégica permitiria à Inglaterra manter um ponto de entrada permanente no continente. Enquanto isso, o príncipe negro, filho de Eduardo III, obteve outra vitória crucial em Poitiers em 1356. Lá, o rei francês João II foi capturado e a nobreza francesa foi decapitada. O Tratado de Bretigny, assinado em 1360, concedeu vastos territórios para a Inglaterra, incluindo a Aquitânia, fazendo de Eduardo III o senhor mais poderoso da Europa Ocidental. No entanto, a guerra não terminou. A França reorganizou o seu exército e começou a recuperar territórios durante a segunda fase do conflito. O rei Carlos V evitou confrontos diretos e optou por uma guerra de desgaste, recuperando fortalezas através de negociações e ataques ocasionais. A Inglaterra enfrentava problemas econômicos e políticos, agravados pela peste negra.
A situação mudou novamente com a ascensão de Henrique V ao trono inglês em 1413, que retomou a guerra com renovada determinação. Em 1415, Henrique V lançou uma nova invasão da França. Apesar de ter um pequeno exército, obteve uma das vitórias mais memoráveis da história militar na Batalha de Agincourt. O terreno lamacento, a estreiteza do relvado e a disciplina inglesa com o arco longo foram decisivos. As ondas da cavalaria francesa ficaram presas na lama, implacavelmente atacadas por arqueiros ingleses. Milhares de nobres franceses foram mortos ou capturados. A vitória fez de Henrique V uma figura lendária e reforçou a ideia de que a Inglaterra estava destinada a governar a França. O sucesso de Agincourt foi seguido pela conquista da Normandia. Em 1420, o Tratado de Troyes declarou Henrique V o herdeiro legítimo da coroa francesa após a morte de Carlos VI. O filho deste último, o Delfim Carlos, foi declarado ilegítimo. Henrique V casou-se com Catarina de Valois, filha do rei francês. Parecia que o sonho de Eduardo III estava prestes a ser realizado. Um rei inglês sentar-se-ia no trono da França. Mas o destino mudou subitamente. Henrique V morreu em 1422, deixando como herdeiro um filho de apenas 9 meses, Henrique VI. Carlos VI morreu pouco depois e o reino foi dividido entre duas potências. O governo inglês controlava Paris e a Normandia, enquanto o Delfim Carlos, sem recursos ou prestígio, resistiu no sul. Foi neste momento de profunda crise para a França que surgiu uma figura inesperada, uma jovem camponesa da região de Dom Remy chamada Joana d'Arc. Ele disse que ouviu vozes divinas ordenando-lhe que salvasse a França e coroasse o Delfim como o rei legítimo. Em 1429, Joana convenceu o Delfim e foi enviada para libertar a cidade sitiada de Orleans. A sua presença transformou o espírito dos soldados franceses. Com determinação e tática, os franceses conseguiram quebrar o cerco. A vitória virou a maré da guerra. Joana levou o Delfim até Reims, onde foi coroado Carlos VII numa cerimônia simbólica que restaurou a legitimidade monárquica francesa. Os ingleses tentaram capturá-lo para destruir o símbolo que representava. Em 1430, foi capturada pelos burgúndios e entregue aos ingleses. Joana foi julgada por heresia e condenada a morrer na fogueira. A sua execução em 1431 não impediu o renascimento francês, pelo contrário. Fez dela uma mártir e fortaleceu a moral nacional. A França começou a recuperar territórios através de um exército reorganizado, financiado por uma nova tributação centralizada. A reconquista culminou em 1453 com a Batalha de Castillon, onde a artilharia francesa destruiu o último exército inglês no continente. A Inglaterra manteve apenas Calais. O conflito, que tinha começado como uma disputa dinástica, terminou com a consolidação do Estado francês sob uma monarquia centralizada e o nascimento de uma identidade nacional. Para a Inglaterra, a guerra marcou o fim das suas aspirações continentais e o início de um recuo que transformaria o seu olhar para o mar. Durante mais de 100 anos, o arco comprido, a cavalaria, as alianças e o destino de reis e camponeses estiveram entrelaçados no mais longo conflito da Idade Média, e uma jovem camponesa, guiada pela sua fé, foi o instrumento que mudou o curso da história europeia. As Guerras das Rosas e o fim da Idade Média. Em meados do século XV, a Inglaterra emergiu enfraquecida após mais de 100 anos de guerra na França. A derrota final em 1453 custou vidas, fortunas e prestígio. O rei Henrique VI, que pertencia à Casa de Lancaster, era um monarca fraco, propenso a ataques de loucura e manipulado por fações em guerra dentro da corte. A autoridade da monarquia, já corroída pelo fracasso militar e pela carga tributária, desmoronou-se diante da ambição da nobreza. Neste cenário de caos político, surgiram duas casas reais que reivindicavam legitimidade dinástica: os lancastrianos, representados pelo próprio Henrique VI, e os Yorks, liderados por Richard Plantagenet, Duque de York. Da sua rivalidade nasceria um conflito sangrento que dividiria a Inglaterra durante 3 décadas, as Guerras das Rosas. O nome do conflito vem dos emblemas de ambas as casas, a rosa vermelha de Lancaster e a rosa branca de York. Mas, para além dos símbolos, a guerra representou a luta pelo trono entre duas linhagens descendentes de Eduardo III.
Em 1453, a crise foi exacerbada quando o rei Henrique VI sofreu um colapso mental que o deixou incapacitado. Durante este período, Ricardo de York foi nomeado protetor do reino. A rainha Margarida de Anjou, esposa do rei e membro da nobreza francesa, tornou-se a sua rival mais feroz, determinada a manter o trono para o seu filho, o príncipe Eduardo. A primeira grande batalha foi travada em St. Albans em 1455. As forças de York derrotaram os apoiantes de Lancaster, marcando o início da Guerra Aberta. Embora Henrique VI tenha sido capturado, ele não foi deposto. Nos anos seguintes, o conflito intensificou-se através de uma série de breves campanhas, onde as alianças estavam em constante mudança e exércitos foram rapidamente formados com o apoio de nobres locais. Ao contrário das guerras anteriores, esta não foi uma luta contra um inimigo estrangeiro, mas uma guerra civil onde famílias inteiras foram divididas pela lealdade a uma casa ou outra. Em 1460, Ricardo de York reivindicou formalmente a coroa. O parlamento reconheceu a legitimidade de sua linhagem, mas concordou que Henrique VI manteria o trono até sua morte, após o que Ricardo o herdaria. A rainha Margarida não aceitou este acordo. Ele reuniu um exército e enfrentou Ricardo na Batalha de Wakefield. Richard foi morto em combate e sua cabeça foi exibida nas paredes de York com uma coroa de papel, como um sinal de zombaria. No entanto, a sua causa não terminou aí. Seu filho, Edward, conde de March, assumiu a liderança iorquista e demonstrou formidável habilidade militar. Em 1461, Eduardo derrotou definitivamente os lancastrianos na Batalha de Taunton, a mais sangrenta da guerra, com milhares de mortos em um único dia. Após a vitória, foi coroado rei Eduardo IV. Com apenas 19 anos de idade, Eduardo consolidou o poder iorquista e parecia pôr fim à guerra. Henrique VI foi capturado e preso na Torre de Londres. No entanto, a paz durou pouco. As nobres alianças logo se fragmentaram. O conde de Warwick, conhecido como o Kingmaker por seu papel decisivo na coroação de Eduardo, voltou-se contra ele quando o rei tomou decisões sem o seu consentimento. Warwick mudou de lado, libertou Henrique VI e restaurou brevemente o domínio lancastriano. Mas Eduardo IV voltou ao poder depois de derrotar Warwick na Batalha de Barnet em 1471. Nesse mesmo ano, a rainha Margarida reuniu um exército em nome do filho. A batalha decisiva teve lugar em Tewkesbury. As forças iorquistas derrotaram os lancastrianos e o príncipe Eduardo foi morto em ação. Com ele, desapareceu a linha direta da sucessão lancastriana. Henrique VI foi assassinado na torre pouco depois. Eduardo IV tornou-se o monarca indiscutível. Nos anos seguintes, a Inglaterra experimentou relativa estabilidade sob o reinado de Eduardo IV. No entanto, após a sua morte em 1483, o conflito ressurgiu. Seu filho, Eduardo V, com apenas 12 anos de idade, foi declarado rei. Seu tio, o Duque de Gloucester, foi nomeado protetor. Pouco depois, acusou os sobrinhos de ilegitimidade, declarou-os inaptos para o trono e assumiu ele próprio a coroa como Ricardo III. Os jovens herdeiros foram trancafiados na Torre de Londres e desapareceram misteriosamente. Embora não haja registros oficiais, acredita-se que eles foram mortos por ordem de Ricardo, tornando-se os príncipes da Torre, um símbolo do fim da inocência dinástica. O reinado de Ricardo III foi marcado pela desconfiança e ressentimento dos antigos aliados iorquistas. Entretanto, a facção lancastriana sobrevivente reorganizou-se em torno de um nobre exilado em França. Henry Tudor, um descendente ilegítimo da Casa de Lancaster. Com o apoio de nobres descontentes e financiamento estrangeiro, Henrique invadiu a Inglaterra em 1485. Richard saiu para encontrá-lo na Batalha de Bosworth Field. O confronto foi breve, mas decisivo. Ricardo lutou pessoalmente em combate, tentando matar Henrique e acabar com a guerra num só golpe. Foi cercado e morto no campo de batalha. Seu corpo, coberto de ferimentos, foi encontrado na lama. Ele tinha sido o último rei inglês a morrer em combate. A vitória de Henry Tudor pôs fim à Guerra das Rosas. Foi coroado Henrique VII, fundador da dinastia Tudor. Para selar a reconciliação, casou-se com Isabel de York, unindo simbolicamente as duas rosas numa só. A rosa Tudor, branca e vermelha entrelaçadas.
Com a ascensão ao trono de Henrique VII, a Inglaterra feudal, marcada por guerras civis, deu lugar a uma nova ordem centralizada, onde a autoridade real foi fortalecida e a transição para o Estado moderno começou. O fim das Guerras das Rosas não só marcou o fim de um conflito dinástico, mas o encerramento definitivo da Idade Média na Inglaterra, abrindo o caminho para a consolidação de uma monarquia nacional forte e a emergência de uma nova era.